Ela diz bem aqui o que a gente vai falar na última parte, essa última meditação, tá? É João capítulo 15. Eu vou ler aqui. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. João 15. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu observei o que mandou meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. João 15, de 1 a 11. Então esse é o tema da nossa quarta meditação, que é permanência. Então veja quantas vezes Jesus repete isso. Permaneça, permaneça, permaneça em mim. Aquele que permanece em mim dá fruto. Aquele que permanece em mim tem a verdadeira vida, a Zoé, a vida espiritual. Aquele que não permanece em mim é cortado, né? É um ramo que seca, que cai fora, né? da videira. Então permaneçam em mim, permaneçam no meu amor, permaneçam nos meus mandamentos. Esse é o quarto princípio que a gente vai tirar lá dos monges do deserto, né? Permanência. Eles foram para o deserto, trabalharam a sese e permaneceram. Hoje, não sei se tem coisa mais difícil no mundo do que permanecer, tá? As pessoas não conseguem mais permanecer. Nós não temos mais paciência, né? Olha lá, paciência, temperança da ascese, né? A gente se acha no direito de mudar, de virar, de inverter. E, claro, tem algumas situações sim que a gente precisa ver, a gente precisa repensar, a gente precisa rever. Mas existem outras que nós precisamos permanecer, né? É essa permanência que faz com que as coisas aconteçam. É muito bom aqui trabalhar com um jardim para entender isso, sabe? Porque é bem como Jesus fala, meu pai é o agricultor. Então o jardim vai ensinando isso para a gente, né? Tem a hora certa. Agora os ipês estão floridos, mas no resto do ano ele não está florido, né? Ele precisa permanecer. Ele permanece um ano inteiro para de repente ele dar flor, né? A videira, as roseiras, época de poda agora, precisam ser podadas. Até vi uma roseirinha ali cheia de flor caída, né? Ela precisa ser podada. Se ela não é podada, ela não vai dar fruto, ela não vai dar flor. A videira é assim, o ramo que fica, ele não vai produzir mais. Você precisa podar. Então Jesus vem trazendo toda essa realidade. Tem que ficar, tem que permanecer, né? E já vai respondendo essa primeira questão. Bom, se eu fico em Deus, então vai estar tudo bem? Não.
vai vir podas, o deserto continua, né? O tempo tem as suas intempéries aí, tem seu momento de chuva, de granizo, de frio, de calor, mas eu preciso permanecer. Por isso que em outra passagem ele diz, né? Aquele que está unido a Cristo construiu a sua casa sobre a rocha, permanece, né? O outro é aquele que faz sobre a areia. Sobre a areia não tem jeito de permanecer, né? Vai demolir, vai cair, vai se perder. Então a permanência que Jesus fala aqui nessa passagem especificamente, ela é, vamos dizer assim, o coroamento de tudo aquilo que a gente viu em relação aos monges que viviam no deserto, né? Eu só consigo permanecer porque Deus me habita, né? É a minha condição de permanência. E se eu acredito que Ele me habita e que Ele está comigo, então preciso estar com Deus para permanecer. Eu só consigo permanecer se eu consigo viver no deserto, né? Suportar o deserto. Suportai-vos uns aos outros, é parte da paciência, né? Suportar o deserto em relação a Deus. Nossa, está difícil, não tenho nenhuma consolação, não estou sentindo nada, parece que Deus se escondeu. Permaneça, né? Suporte. Shakespeare tem uma frase que eu gostava muito na minha adolescência, porque a adolescência é um período que a gente não vê nada de bom, né? Tudo é difícil, não tem nada pronto e tal. E você não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, você não sabe nem o que você quer que dê certo. Então, período caótico. E aí a frase dele era assim: não há longa noite que não encontre o dia. Então, essa é a essência do permanecer. Não vejo, mas calma aí, não é possível que vai ficar assim para sempre, né? Tempestade, a chuva está durando, mas não é possível que vai chover para sempre. Não é possível que vai ficar escuro para sempre. Não é possível que esse sol vai ser tão escaldante assim para sempre. Então preciso permanecer. A mesma coisa nos desertos interiores, né? Hoje eu estou irritado. Senhor, então ajude que o dia acabe logo. Porque nada como uma boa noite de sono, né? Para acordar diferente, né? Mas também tem a noção de hoje eu estou feliz, mas isso não vai durar para sempre. Daqui a pouco eu vou ficar chateado. Então, né? Então, também contar com isso, né? Existem tempos bons, tempos ruins. Eu preciso viver esse deserto e permanecer no deserto que a vida me dá também. A vida tem os seus próprios pesos, né? O trabalho, a doença, os relacionamentos trazem seus pesos. Eu também preciso permanecer nisso, né? Hoje as pessoas não conseguem mais permanecer, né? Não permanece no casamento, não permanece na vida consagrada, não permanece naquilo que estabeleceu como projeto de vida. Esses dias eu vi uma mulher na TV falando assim: não, porque 45 anos, né, eu trabalhei como designer de tecido, eu ganho muito bem, eu sou muito feliz, mas chegou o momento de eu fazer outra coisa na vida. Aí você, mas por quê, né? Cansou de permanecer? Tá bem, faz bem, e agora quer começar uma coisa completamente diferente, né? A gente tem essas loucuras na cabeça, então cuidado. E é um dom. E é um dom, quer dizer, se faz bem, se tá, poxa vida, estou executando um dom, né? Por que eu vou agora começar do zero outra coisa? Então, cuidado, né? A gente tem esses caprichos. Precisamos sobreviver também às podas. E aí entra de novo aquilo que eu tinha trazido aqui para a gente meditar, né? A questão do mistério. Existe um mistério na vida interior, nos desígnios de Deus. Lembra lá do obscurantíssimo? A gente não vai conseguir ver tudo, a gente vai conseguir
Está tudo claro. Então existe um mistério. Às vezes, e eu preciso viver esse mistério com paciência. Eu preciso sobreviver a essas podas. Santo Agostinho tem uma frase muito boa que ele fala assim, que às vezes a gente pede as coisas e Deus não realiza. Coisas justas, coisas boas. E aí ele fala assim, quem melhor entende do remédio para o paciente é o médico, não é o próprio paciente. Querendo dizer, Deus é que sabe. Né? E às vezes a gente fica, principalmente quando a gente é criança, mas não só quando a gente é criança, né? Não, mãe, eu não quero tomar injeção, não quero. Só que já tentou de tudo. Metiolate. Mas eu digo até em coisas mais sérias, né? Você já tentou de tudo para acabar com a infecção e agora tem que tomar lá o novo da penicilina, que agora a penicilina nem funciona mais, né? A nova, o novo antibiótico que arrebenta com tudo, inclusive com a pessoa. Precisa, né? Quimioterapia, como é uma violência com a pessoa. E parece que você está matando a pessoa. Então, a pessoa chegou doente e agora você está judiando dela, mas a gente sabe que é necessário, é aquele remédio difícil, né? O que arde puro, que aperta e segura, é aquele remédio difícil que é o único necessário agora. Ótimo, quando a gente consegue ver, a gente ainda fala, eu aguento. O problema é que, em relação a Deus e a vida, 90% das coisas a gente não vê, a gente não entende, a gente não sabe, né? Por isso que é tão forte, tão bonito e tão necessário a vivência da divina misericórdia, né? A ejaculatória, Jesus, eu confio em vós. Que no final das contas é sempre isso, a gente acaba não confiando em Deus. A gente acaba tendo, eu sei, de novo, né? Mesma história. Eu tenho a ideia aqui, Senhor, eu sei como é que vai ser bom para todo mundo. Né? Mas, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que eu não confio no que você está fazendo. Eu não confio que eu posso deixar na sua mão. Eu não confio que você vai resolver. Né? Ainda aquela mentalidade newtoniana lá de que Deus fez o mundo e cruzou os braços e deixa as coisas acontecer por conta própria, sabe? Eu não confio, se você não estiver olhando nesse momento, né? Tem tanta gente precisando mais que eu, vai que agora você não está olhando. Aqueles filmes, né, que tem, né? Não, Deus recebe tantos pedidos, como é que ele vai ouvir o meu? Acho que é a falta de confiança nesse caso, assim, que a gente diz, Jesus, eu confio em vós, mas na hora que vamos ver, não tem, ele esteja na doença, às vezes a gente pensa assim, mas o que ele resolver se não for da minha vontade. Esse é o problema da confiança. A gente, no final, assim, sempre a gente volta sempre no mesmo ponto, entendeu? Queremos ser deuses, queremos ser autossuficientes. Então, na hora H, eu confio no plano médico, eu confio no dinheiro para pagar na ambulância, eu confio, entendeu? Então, assim, preciso fazer esse trabalho de confiar em Deus, principalmente quando tudo parece que está indo contra mim, né? Claro, isso precisa ficar bem claro. Estou falando aqui de um ponto de vista de quem é cristão e vive a sua fé. Se vivemos a nossa fé, se estamos em estado de graça, buscando manter esse estado de graça, tudo que nos acontece é para o nosso benefício. A palavra de São Paulo é verdadeira, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aqueles que se submeteram a Deus, os que vivem longe de Deus, não. Né? São Tomás de Aquino, ele coloca dois tipos de providência divina. Existe uma providência geral e existe uma providência particular. Quando a gente está vivendo em Deus, nós estamos na providência particular. Deus cuida de nós como a menina dos olhos, como seu próprio filho. Nada nos acontece se não for da vontade de Deus e se Deus não tiver um plano muito melhor para a nossa vida referente àquilo. Mas se não estamos, né, dentro dessa graça santificante, nós passamos para a providência geral de Deus. A providência geral de Deus é o que mantém o mundo como um todo. Então Deus cuida das árvores, mas não se preocupa com uma árvore em particular, né? Deus cuida dos animais,
Mas não se preocupa se o homem vai lá e extingue um animal. Então, existem dois tipos de providência, né? Os animais por si só vão todos sobreviver, Deus cuida de todos, mas não cuida daquele pardal especificamente. O ser humano não, né? É a diferença do filho pródigo quando ele sai da casa do pai, né? Ele sai da casa do pai, ele passou a ter uma providência geral. Então, se vai passar fome, se não vai, se vai comer a comida dos porcos. E a consequência da escolha dele? É a consequência da escolha dele, exato. Agora, na casa do pai não, ele é filho, e aí é um cuidado especial. Então, quando eu digo essas coisas, né, do mistério, da paciência, do sobreviver às podas, é isso. Se eu estou em Deus, buscando permanecer fiel, eu tenho essa confiança. Deus está agindo e mesmo aquilo que parece ser ruim para mim, é um carinho de Deus, né? Algum dia, mesmo que seja na vida eterna, eu vou entender quanto que isso era bom e eu não sabia. Achei que estava sendo agredido e estava sendo cuidado. É parecido quando você toma um tapão de alguém, né? E a pessoa fala assim, não, é que tinha um pernilongo aí te comendo. Aí você olha e vê, você fala, pô, eu achei que você estava me batendo, estava cuidando de mim, né? Olha que bonito. Então é bem parecido. E eu só permaneço se eu buscar a ascese, né? Eu tenho que buscar esse esforço. Como eu disse lá no início, né? O que é a ascese? É conseguir fazer, me trabalhar para dar espaço para Deus. Não é me trabalhar para eu ser melhor, para eu ser isso, para ser aquilo, para eu adquirir essas e essas capacidades, né? Senão a gente volta de novo para o mesmo ponto. Quer dizer, eu estou querendo ser Deus. Então eu estou querendo ser o cheio das virtudes. Não, estou trabalhando para que Deus tenha espaço em mim. E Jesus fala aqui nessa passagem, ele fala de algumas coisas bem concretas, né? Então, fala, se você segue os meus mandamentos, se você permanece nos meus mandamentos, você permanece em mim. O que é isso? É a ascese, né? Então, preciso permanecer nos mandamentos, preciso seguir as regras, né? Preciso permanecer no que a igreja diz. Preciso permanecer nas virtudes, preciso permanecer nos sacramentos, preciso permanecer na oração, né? Preciso permanecer nas práticas, mas colocar sentido nas práticas. E de novo, nada disso aqui é uma regra absoluta, né? A gente tem essa mania de querer colocar valor em tudo. Não, então se eu rezar 4 Ave Maria por dia, tá bom? Né? Se eu for na missa todo dia, tá bom? Tá bom? Se eu fizer isso, tá bom? Se eu fizer aquilo, tá bom? Não tem a regra aqui do tá bom, tem o permanecer, né? Tem viver essa vida nova que é essa Zoé, que é a vida espiritual, que vai dizer, agora é hora de intensificar. Agora você está quebrando. Opa, calma aí, segura aí, não é você, né? É hora de descansar. A permanência é esse processo, né, em que eu deixo que Deus seja Deus e que haja em mim, né? Podia ser muito simples, né? De novo, eu querendo ser Deus, né? Podia ser muito simples, a gente é batizado, recebe o Espírito de Cristo completo, nos transformamos em Cristo e pronto, está tudo certo. Só que aí Deus viola a nossa liberdade, viola a nossa capacidade de dizer sim, eu quero. Então o que ele faz? Com o batismo ele planta essa semente e fala, olha, você quer? Se você quer, permaneça a sua vida inteira, né? E vá abrindo espaço de confiança para que Cristo vá crescendo em você e você vá diminuindo, né? Como diz São Paulo, é preciso que Cristo cresça e eu diminua. Mas esse é um trabalho consciente e é um trabalho para a vida inteira. Claro, tem muita gente muito esperta em que simplesmente se abandona nos braços de Deus. E aí não sofre tudo isso, de viver a ascese, de tentar, de construir. A pessoa se abandona e Deus vai construindo tudo nela, né? Algumas pessoas acontece isso.
E muito bonito, né? Muito, muito legal. Na verdade, a gente precisaria conseguir viver isso, né? É o que Santa Teresinha fala sobre o abandono. Sou uma criancinha. Tem a imagem de São José com o menino Jesus, né? Sou uma criancinha, Senhor. Me pega no colo, me leva para lá, para cá, né? Vou dormir, tá bom? Porque eu sei que você não vai fazer nada de mal comigo. Você vai botar para dormir na caminha. Esse seria o ideal. Por isso que Jesus fala, né? Quem conseguir ser uma criancinha, beleza, já tá. E Nicodemos fala, mas como é que eu, um homem grande, adulto, vou conseguir de novo virar uma criança? Né? Esse é o nosso drama. Queria ser uma criancinha, mas não consigo mais, está difícil. Para isso, o Espírito Santo, né? Vai ser gestado de novo no Espírito Santo. Existe uma regra na permanência que é importante, né? Tudo aquilo que foi construído com Deus, com discernimento de Deus, né? Você sabe que conscientemente você buscou a vontade de Deus, você realizou a vontade de Deus, não deve ser desfeito. Tá? Então, assim, se Deus me chamou para ir para o deserto, eu fui para o deserto, eu não posso sair do deserto. Morra no deserto. Seja picado por cobra, insolação, seja o que for. Hoje as pessoas mais do que nunca tentam renegociar as coisas com Deus. Isso não dá certo. Tá? Então, assim, fiz um processo de casamento, casei, eu sei que Deus estava no meu casamento. Acabou. Que Deus uniu o homem, a mulher não separa. Não sou eu agora que vou falar não. Né? Vai vir deserto, vai vir tempestade, vai vir tudo quanto é tipo de coisa. Preciso permanecer. A mesma coisa com a vida consagrada, a mesma coisa com o trabalho, né? Ou com tudo na vida. Uma vez eu conheci um casal no grupo de oração, era uma história maravilhosa, assim. Eles eram de uma cidade que nem era tão longe, mas eles eram namorados, e aí o grupo de oração rezou por eles e falou assim, vocês vão casar, nada mais óbvio, né? Vocês estavam namorando, vocês vão casar, mas Deus vai mandar vocês para uma cidade, e falou o nome da cidade. Vou mandar você para essa cidade, porque Ele tem uma obra para realizar na vida de vocês nessa cidade. Vocês vão viver lá. E aí, assustou, né? Mas que cidade é essa? É a pessoa que falou, eu não sei, foi o nome que me veio, não sei nem se existe essa cidade. Aí parou todo mundo no grupo para abrir o mapa. Naquela época não tinha internet fácil, né? Como a gente tem hoje. Abriram o mapa, cara, não é que existe, nem era tão longe assim. Não é que existe, puxa vida, então olha que lindo, né? Deus falou através do grupo de oração na vida deles, eles fizeram todo o processo, casaram, eles tinham um negócio de família, foram para essa cidade e abriram uma filial, né? Eu conheci eles nesse processo. Aí passou uns 2 anos, eu tinha uma loja nessa época também, ele passou lá e falou assim, a gente tá indo embora. Tá indo embora? Não deu muito certo aqui, os negócios não estão muito bons, a nossa família começou a falar para a gente voltar, porque lá as coisas eram mais fáceis, né? mais fácil criar os filhos, etc e tal. E eles foram embora. Aí eu estou trazendo essa reflexão aqui, quer dizer, olha só, Deus falou de uma maneira tão clara, né? E é isso que acontece na nossa vida, não é só o caso deles, não. Deus fala de uma maneira tão clara. Passa um tempo, a gente, será? Será que é mesmo? Não sei. Na verdade, eu não quero mais viver aquilo. Né? Exato. Eu já tenho outros projetos na minha vida, né? Eu, Deus de mim mesmo, já estou pensando outras coisas. E aí eu começo, será que foi Deus mesmo? Não, eu posso estar enganado, Então, essa é uma regra da permanência. A gente precisa ser fiel a isso. Foi Deus que falou? Foi Deus que falou. Acabou. Uma vez, há alguns anos atrás, o psicólogo falou para mim, falou, Flávio, desculpa, né? Mas eu vou te perguntar, tudo isso que você está falando, por que você não vai embora? Você pode ir para qualquer lugar, né? Aí eu falei para ele assim, então, quem me trouxe foi Deus, eu só vou embora se Deus me levar. Não sou eu que vou fazer
Não vou ser eu que vou decidir a minha vida, sendo que foi ele que decidiu nesse ponto, né? Graças a Deus, as coisas mudam, as coisas passam, as coisas, né? Hoje eu entendo como uma grande tentação mesmo, como um período de violência, de poda violenta, como eu fiz com as minhas esposeiras há pouco tempo atrás, ó, ficou só os talinhos assim. A minha esposa até falou, nossa! Eu falei, então, fiz isso com a Madre Silva lá em casa também. Tava linda, ficou só uns talos. Então, mas precisa fazer a cada 2, 3 anos, precisa fazer. Né? O pai é o agricultor, ele sabe de quanto tempo precisa fazer em nós isso. Né? Para não nos matar, mas para reforçar. Então, isso é muito, 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 muito necessário. E já que nós somos seres humanos e a gente tem esse desejo de não permanecer, né? Isso é de nós. Até tem uma história interessante que eu marquei aqui também, que é assim, um príncipe foi buscar uma princesa num país distante para casar com ela. E aí ele chegou, né, e acordou tudo com o pai, não, vou casar com a sua filha. E o pai, não, ok, nossos reinos precisam ser parecidos e tal. E aí ele viu que a moça não estava muito feliz com o casamento. E aí ele, jovem galanteador, né, falou assim, não, mas o que você quer então para casar comigo? Ele falou assim, eu quero que você case comigo por causa de mim, não por causa das minhas posses, né, por causa do acordo familiar. Ele falou, não, então eu caso por causa de você. Ela, tá bom, me prova. Ele, tá bom, o que eu preciso fazer? Ele falou, fique 1 ano na praça me esperando. Se você passar 1 ano na praça me esperando, no ano que vem, daqui a 1 ano, eu caso com você. E aí ele falou, ok, pode deixar. Ele desceu para a praça, desceu na praça e ficou lá. De vez em quando ela espiava lá. Tava ele lá, sentado, esperando. Né? Tá chovendo? Agora ele foi embora. Tava lá. Né? Tá frio? Nossa, ele tá lá. Nevando, ele tá lá. Nossa, ele me ama mesmo. De noite, de dia. E foi passando o tempo e tal. Aí até que chegou o dia do casamento. Aí ela falou, agora vai ser o dia. Ela olhou, ele tinha ido embora. Então assim, o ser humano é assim, né? Às vezes a gente põe um negócio na cabeça, né, e vira um desafio. Duvido que você fique. Eu fico. Eu tinha um amigo que era assim, muito engraçado. Ele falava assim, não duvide de mim. E aí a gente aprontava com ele direto, né? Fernando, duvido que você sobe na árvore e fica gritando que nem um louco. Duvida? Não duvide de mim. Ele subia lá e começava, todo mundo. Quem que é esse rapaz? Agora, naquela época eu não sabia disso, né? Falei, duvido que você permaneça. Você permaneça aí gritando 1 hora inteira. A nossa dificuldade é no permanecer. Nós somos inconstantes. Por isso que é importante sinais, né? O sinal do matrimônio é uma aliança, tá lá. De vez em quando você olha e fala, poxa, sou casado. O Padre Jonas tem uma história muito boa e bonita que é isso. Um senhor, né, que trabalhava na roça falou assim, poxa, eu sei que eu dei minha vida para Deus, que eu fui batizado no Espírito Santo, mas de vez em quando eu sou assaltado por uma dúvida. Será que eu realmente entreguei minha vida para Deus? Será que foi sincero? Aí o que ele fez? Ele foi lá e hasteou aqueles pau de bandeira que tem em festa junina no meio da roça, né? Senhor fulano, por que o senhor tem isso? É para lembrar que eu sou de Deus. Eu falei que sou e sou mesmo, ó, tá lá. Então a gente precisa, nesses grandes momentos, né? Grandes ou pequenos momentos, porque às vezes Deus fala também com a gente em pequenas coisas. E a gente tem certeza que Ele falou. A gente tem confirmação que Ele falou. Opa, falou? E calma aí. Deus falou que eu só posso usar amarelo. Permaneça no amarelo. Estou brincando com uma coisa bem boba para a gente entender. Preciso permanecer. São João da Cruz tem uma poesia muito bonita que ele fala assim, o refrão é sempre, mesmo de noite, mesmo à noite, mesmo à noite. Então assim, escuto a fonte da vida, mesmo de noite. Eu sei que é ela que me mantém, mesmo de noite. Apesar de não estar sentindo nada, ver nada, mesmo de noite, eu sei que Deus está comigo. Então, essa
é a essência do permanecer. Mesmo nas piores situações, eu permaneço, eu preciso permanecer. Um exemplo disso é o avião quando voa por instrumentos, né? Ele entra na nuvem, não enxerga mais nada. E aí o piloto tem que olhar lá os instrumentos e ver, não, que velocidade que eu tô, que altura que eu tô com a posição certa do avião, o avião não está pendendo para um lado nem para o outro, ele não enxerga nada. Mas pelos instrumentos ele fala, não, está tudo ok. Então nós precisamos viver isso também em relação à nossa fé, né? E é isso que os monges viviam lá, quer dizer, eu vim para permanecer no deserto, eu vou ficar lá. Santo Antão, ele, depois de um tempo, o pessoal começou a procurar ele, né? E aí chegava lá e falava assim, eu vim ficar com você. Ele falou, não, eu vim para viver no deserto, sozinho, o que você vai ficar? Não, mas Deus me chamou. Então, ok, então a gente faz a ceia junto, né? É por isso que esses monges eram chamados de cenobitas, que vem de ceia, de ceiar, né? De chena. Então eles viviam em cavernas próximas e se reuniam para celebrar a Eucaristia ou para partilhar o pão. Então nessas partilhas eles trocavam, né, informações sobre a vida espiritual. Então era também um momento de formação importante. Então ele entendeu que isso era um movimento de Deus e ele permitia. Só que chegava uma hora que tinha muito e já começava a virar uma certa bagunça, né? Muita gente transitando. E aí ele chamava todo mundo e falava assim, olha, agora vocês já aprenderam como é, eu vou mais para o interior do deserto. E isso aconteceu algumas vezes, até chegar uma hora que rolava a lenda que ele nem existia mais, né? Não, Antão morreu no deserto. Já ninguém sabe onde ele está. Ninguém consegue contato com ele. Então, o que acontece? É isso, chega um momento que eu não consigo mais permanecer. Não, então vamos nos aprofundar um pouco mais no deserto. Vamos voltar à sese, né? Vamos voltar a essa essência, Deus está comigo, né? Como São Tomás de Aquino provou ali para nós. Não estou enxergando, não estou sabendo, não estou percebendo. Esse é o voo por instrumentos, né? É para isso que servem as práticas espirituais, né? A rotina espiritual. Senão a gente começa a ser moldado pelo que a gente gosta, o que a gente não gosta, pelo que a gente sente, pelo que a gente não sente. Então eu preciso em determinados momentos. Chegou um momento que é noite. Eu não vou conseguir achar o caminho, né? Aí eu vou tateando pelo escuro se eu preciso me deslocar. Se eu posso permanecer quieto, permaneço quieto. Se eu preciso me deslocar, eu tenho que ir tateando. E é esses princípios que nos faz colocar no caminho certo, né? São as práticas que eu adquiri na SESI, no desenvolvimento das virtudes e nas práticas espirituais. Então estamos encerrando, né? O que fica para vocês da permanência, né? Que eu gostaria que vocês levassem, meditassem sobre isso, onde Deus me trouxe? Porque ninguém é novato aqui na vida e em nada. Então assim, já houve um caminho com Deus. Onde Deus me trouxe? Por que Deus me trouxe aqui? O que Ele está querendo falar comigo? Aonde Ele está me trazendo para que eu permaneça? Eu preciso parar um pouquinho e olhar em volta, né? Estou vivendo aí um projeto que é da minha cabeça ou que é da cabeça de Deus? O que Deus me falou de modo concreto? E modo concreto, gente, é concreto, é através de pessoas, é através de fatos, né? É através de uma certeza de coração, que às vezes acontece também. Ninguém falou nada, mas eu sou impulsionado para certa coisa, né? Existe aquele... Existe aquele desejo que brota no fundo do meu coração de, olha, vai por aqui. Então eu preciso parar e olhar, né? Essa também é a permanência, porque senão a gente fica construindo projetos na nossa cabeça
né? Eu vou ser assim, eu vou ser assado, eu vou rezar assim, eu vou ir para não sei aonde, eu vou começar a viver tal coisa. Mas e hoje, o que eu vivo? Onde eu estou? Como eu consigo viver, né, essas práticas aqui que a gente citou, né? Como é que eu vejo Deus na minha vida hoje? Ele que me habita. Né? A atenção que eu tenho dado para Ele. Como eu estou vivendo e como eu preciso viver a ascese na minha vida. De novo, é porque às vezes a gente pensa assim, então eu vou começar a ser uma pessoa mais paciente em tal e tal. Não, é hoje, né? No que eu vejo, no que eu vivo hoje. No meu vizinho que está construindo casa e 7 horas da manhã está batendo laje e fazendo barulho, né? Ou nas dificuldades financeiras que eu vivo hoje, ou na doença da família. É hoje. Olhar em volta hoje. Onde eu estou? Onde é que Deus me colocou para que eu permaneça? E nesse permanecer, né, esse deserto, entender onde é que estão esses desertos, onde é que estão essas coisas. Esse é meu ponto concreto. Né? E isso é muito bonito nos monges do deserto. Eles partiam do concreto. Eles não partiam de teorias nenhuma. É por isso que no deserto não teve como surgir heresia. Né? As heresias surgem onde a pessoa pensa demais e vive de menos. É muita coisa na cabeça, é muita teoria, é muito, isso está certo, isso está errado. Isso... Agora, onde está existindo uma prática mesmo com Deus, é muito mais difícil. E como eu faço para permanecer com qualidade? Né? Entendendo isso, o básico da permanência é o permanecer em estado de graça. Então, no mínimo, cometo um pecado mortal, me confesso. Já permaneci. Deus já está agindo. Eu não estou ajudando, eu podia fazer muito mais. Tudo bem, pelo menos você não está atrapalhando mais. Né? Não atrapalhar já é uma grande ajuda. Então, por isso que o Papa Francisco tem uma frase muito boa, que é assim, o importante é não permanecer caído. Cair, todo mundo cai. Ninguém é super-herói que nunca cai e nunca peca. O importante, não fique caído. Se levante, se confesse, volta a fazer parte daquela videira que é Cristo e permaneça unido o máximo de tempo possível. Né? Entenda que esse processo de permanência, né, ele precisa ser pacífico. Eu preciso viver isso bem. Né? Não adianta é como a história da humildade. Eu me agito todo porque eu quero permanecer tranquilo. Não tem como. Né? É um contrassenso. Mas ele não é passivo. Deus vai fazer tudo sozinho. Não, eu preciso tomar esses passos, pelo menos. Né? O que a gente viu hoje aqui, de acordo com ele. Isso, eu preciso ter uma primeira consciência. Deus está presente em tudo que eu faço. Não tenho mais essa desculpa de Deus me abandonou, Deus não está vendo, Deus não sabe, Deus não cuida de mim. Não, Ele está mais perto de mim do que eu mesmo estou perto de mim. Né? Depois, os desertos existem, são necessários e eles nos ajudam. Né? Depois, terceiro, eu preciso viver a ascese, eu preciso me preparar para isso, eu preciso me preparar para permanecer, eu preciso me preparar para estar unido a Cristo cada vez melhor, eu preciso me preparar para não trabalhar contra Ele. E por último, se eu permanecer, Deus vai realizar a obra dele. Né? E a gente que é apressadinho demais, né? Estamos falando de eternidade. Então, não precisa ser em 5 anos, em 10 anos, em 20 anos. É no tempo de Deus que seja feito. Né? Santa Teresa ficou 17 anos no mosteiro e não serviu para nada. Ela mesma falou. Depois é que ela se reconverteu e aí os próximos 20 anos foram de arrebentar. Né? Então, mas em nenhum momento ela falou, eu podia ter vivido isso. Não, ela entende que isso foi parte do processo dela. Então nós estamos sempre partindo do hoje, do agora. O ontem eu não tenho, o amanhã eu não tenho também, é pura ilusão. Então estou partindo do hoje, de onde estou, como estou.
mas preciso levantar a cabeça e falar, né? E perceber essas realidades muito fortes. De que Deus está sempre aqui, que eu preciso viver uma ascese, que a vida é um deserto. E não é ruim que seja um deserto. E eu preciso permanecer. Ok? Obrigado.